Thomas Sankara foi um dos mais vocais e emblemáticos anti-imperialistas africanos. A sua vida e ação política continuam a inspirar o panafricanismo revolucionário e lutas nacionalistas até os dias de hoje. Um revolucionário que, após conseguir derrubar o seu governo, foi assassinado pelos próprios camaradas de farda. Um homem que, mesmo avesso ao excessivo culto pessoal, se tornou o rosto quase sempre presente em movimentos antirracistas e anti-imperialistas ao redor do globo. Hoje falaremos sobre a vida e ascensão de Thomas Sankara. Os vídeos dão bastante trabalho, então dá um like, assina o canal, curte o vídeo, espalhe para os amigos. Vamos ao vídeo. Nascido em 21 de dezembro de 1949, na pequena vila de Yako, na colônia francesa do Alto Volta Central, a vida de Thomas Noël Isidore Ouédraogo, eu sei que minha pronúncia deve estar péssima, desde cedo foi afetada pela injustiça e pela pobreza. Pelo que sabemos através das suas falas, essas experiências o marcaram profundamente. Ouédraogo é um dos sobrenomes mais comuns na etnia Mossi, mas Thomas não era da etnia Mossi, ele era um Sirmi Mossi, um grupo marginalizado descendente dos Mossi e dos Fulani, outra etnia do Alto Volta. Seu pai, Joseph Sankara, mudou seu nome a pedido do chefe Mossi, da qual sua família era aliada, quando ele entrou para o exército francês na Segunda Guerra Mundial. Daí a mudança de nome do pequeno Thomas. E no exército, Joseph se converteu do Islã ao catolicismo. Somente quando Thomas estava na adolescência, foi que o pai reverteu o nome para Sankara. Filho de uma mãe atenciosa e que trabalhava muito para instigar um forte senso de justiça, um código de ética rígido, uma ética de trabalho, sempre com modéstia e humildade. Segundo Jean-Pierre Ponty, parte da grande atribuição que Sankara dava aos direitos das mulheres vem exatamente por causa da sua relação de respeito para sua mãe e com a sua irmã mais velha. Ele ainda teria mais 8 irmãs e irmãs e um que infelizmente morreu bem jovem. Filho de um gendarme, a grosso modo algo similar a um policial militar, Thomas teve alguns privilégios oferecidos pela carreira de funcionário do Estado colonial do seu pai. O Alto Volta não era uma colônia particularmente importante para a França. Portanto, haviam poucos recursos e administradores coloniais no país. Mas os poucos que tinham fizeram o jovem Thomas ver o estilo de vida e tratamento abissalmente inferior que os africanos recebiam em relação aos europeus. Só para se ter uma ideia da pobreza das crianças africanas do Alto Volta, futuramente, Sankara lembraria que, quando criança, sonhava em andar na bicicleta do filho do diretor europeu da sua escola. As crianças locais estavam estritamente proibidas de tocar nela, e elas fariam de tudo para poder andar naquela bicicleta. Se os filhos do diretor queriam fazer castelos de areia, eles levavam a da areia. Se queriam outra coisa, eles também faziam. Até que, certo dia, Sankara se deu conta que estavam sendo feitos de tolos, e ficou bastante impaciente com esse comportamento. Até que surrupiou a bicicleta para dar uma voltinha. Ao retornar, descobriu que estava expulso da sua escola por isso. Quando o Alto Volta se tornou independente da França, ele e alguns amiguinhos até fizeram uma cerimônia de brincadeira, onde baixaram a bandeira francesa e hastearam a nova bandeira nacional. Isso levou a uma briga feia entre as crianças europeias e africanas, apesar do próprio Thomas não ter se envolvido. Ele era notado por ser um excelente aluno tanto em matemática quanto em francês. Frequentava a igreja e também era muito disciplinado lá. Impressionados com a sua vontade de aprender e ética de estudo, alguns padres até sugeriram que Thomas fizesse um seminário para que ele pudesse se tornar padre. Ele até chegou a ser coroinha por um tempo, mas esse não era o sonho dele, e ele logo decidiu por outros caminhos. Ele passou nos testes para frequentar o Liceu Eugène Coulibaly, em Bobo Dioulasso, o centro comercial do país. No liceu, em seu primeiro dia de aula, ele descobriu apenas quando havia chegado nos portões da escola que o início das aulas haviam sido adiados. Com seu uniforme escolar e maletas sob a cabeça, ele perambulou pela cidade até que encontrou uma casa mais abastada, de um homem chamado Pierre Barry, que o recebeu e lhe ofereceu um lugar para dormir. Sankara jamais esqueceu isso, e muitos anos depois reencontrou o homem e o agradeceu pessoalmente pela generosidade. Ele adorava assistir filmes com seu amigo Fidel. Os favoritos de Sankara eram os sketches do Charlie Chaplin e a produção franco-italiana Captain Morgan, um filme sobre Henry Morgan, um galês que vivia altas confusões nas colônias britânicas no Caribe na era de ouro da pirataria. Ponty afirma que o filme impactou tanto que quando ele tinha 14 anos foi até apelidado de Capitão pelos seus amigos.
Sankara, na verdade, sonhava em ser cirurgião, mas foi preterido a outros que tinham famílias mais influentes em sua classe. Isso lhe marcou bastante, como uma grande lição de como conexões familiares e riqueza pareciam ser muito mais importantes do que intelecto e mérito pessoal no Alto Volta. Frustrado, um dia Sankara escuta um anúncio de bolsas de estudo num colégio militar, na Prytanée Militaire du Cadiogo, PMK, na base de Cambonsé. Financiada pelo exército francês em 1951, a escola estava recrutando alunos. Sankara aplicou e foi aceito. Ingressou lá em 1966. No mesmo ano, o Alto Volta teve seu primeiro golpe militar. Infelizmente, o primeiro de muitos. Algumas características dele se intensificaram nesse período, como seu rigor para atividades intelectuais e físicas. Sankara foi um dos 2 escolhidos para serem enviados à l'Académie Militaire d'Ansraba, em Madagascar, para se formar como oficial do exército. Já em 69, ao se graduar, Sankara se mudou para Madagascar, onde a partir de 70 estudou estratégia militar, agricultura sustentável e agroecologia, além de participar de atividades em escrita, edição e publicação dentro da academia. Ele era até mesmo bem visto por colegas e alguns superiores, pois tinha uma capacidade incrível de prevenir conflitos e chegar a soluções que evitassem brigas entre os alunos. Ele também praticou bastante o seu hobby musical nessa época. Enquanto tudo isso acontecia e ele continuava seus estudos, começava a refletir melhor sobre as contínuas falhas e erros da primeira década de independência africana, ao passo que compreendia o quão o Alto Volta era atrasado e parcamente desenvolvido, mesmo em relação com outros países africanos, como Madagascar. Depois de conseguir sua patente como oficial, Sankara ficaria ainda mais 1 ano em Madagascar. Durante esse tempo, sempre se manteve com trabalho laboral, trabalhando em uma pequena plantação de arroz, onde aprendeu muito, ao passo que também estudava trabalhos de gente como René Dumont, Amilcar Cabral, Samora Michael e Kwame Nkrumah. Ainda quando estava na ilha, Sankara pôde testemunhar mudanças radicais da política local, quando a população se insurgiu contra o governo. A revolução conduzida em 1972, que levaria a cabo o regime fantoche ou neocolonial de Philibert Tsiranana. A partir de suas experiências e leituras, ele começava a desenvolver sua própria abordagem a temas como ecologia, panafricanismo, humanismo e a política como um todo. Guy Martin descreve o pensamento de Sankara como claramente influenciado e guiado pelo marxismo-leninismo, mas ele era primeiro e acima de tudo, abre aspas, um ardente nacionalista convicto do panafricanismo, fecha aspas. Depois disso, Sankara estudou em Pau, na França, onde completou seu treinamento como oficial e se especializou na brigada de paraquedistas. Quando estava lá, teve ainda mais contato com os pensamentos de esquerda europeus. Ele ainda serviria em Rabat, no Marrocos, onde ficou bastante próximo de Blaise Compaoré, alguém que ainda vai ser muito famoso nessa história. Em 1973, Sankara retorna para sua terra natal, no Alto Volta. Agora, ele não era mais um garoto, mas um oficial treinado, pronto para o comando. Na verdade, ele era um dos melhores em todos os exércitos pós-coloniais de toda a África. Sua mente estava cheia de ideias de como o exército, como instituição e organização, poderia ser usado para promover o desenvolvimento econômico e social do seu país. Com 24 anos, um segundo-tenente do exército da agora independente República do Alto Volta, e munido de um distinto treinamento militar, aguçado intelecto e vasta bagagem teórica, ele recebeu seu primeiro comando: treinar novos recrutas em Bobo Dioulasso.